Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho de Luz. Eu vou ler hoje um trecho do livro Convites de Sheila, escrito pelo Espírito Sheila. O título se chama Quando? Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedade surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo o bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e o que o porvir, junto a Deus, representará sempre a garantia de vitória espiritual e a realização da verdadeira felicidade. Assim seja. Tenham uma boa e abençoada palestra, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja sempre com todos nós. E vamos aproveitar estes momentos nos interiorizando, olhando para nós mesmos e aprendermos a nos ver como o ser maravilhoso que somos, criado à imagem e semelhança de Deus, para progredir sempre, através dos aprendizados que sempre são nos enviados. Pai, nos provém de tudo o que necessitamos, nos envia os teus mensageiros, que nos mostram os caminhos para te encontrar, Senhor, que são os caminhos do amor,
que nos traz o equilíbrio e a paz. Estes caminhos que o nosso Mestre amado Jesus veio nos mostrar, que possamos seguir as tuas pegadas, Mestre, pois todos os teus ensinamentos nos mostram o que realmente é o amor. Este amor que doa sem pedir nada em troca, como fizestes. Estes ensinamentos que nos trazem a direção do Pai para sermos felizes, mas a verdadeira felicidade, aquela que brota do amor. Senhor, vos agradecemos por aqui vir, apagando a vossa luz para ajudar a acender a nossa, nos mostrando assim que podemos caminhar para a paz, para a verdadeira liberdade, para o verdadeiro amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para iniciar os ensinamentos da palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E conosco nessa noite, o nosso amigo, companheiro, irmão, o Dionei, trabalhador dessa nossa casa. Que seja bem-vindo, que Deus te ilumine. Gente, novamente, boa noite a todos. Sinto-se abraçados pelo ambiente fraterno dessa casa, que é um ambiente muito acolhedor, diga-se de passagem. Bom, gente, disse Jesus: eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador prometido, que ficará com vós por toda a eternidade. Aí veio a doutrina espírita nos esclarecer sobre muitos temas que ficaram confusos com o passar do tempo, com o passar dos séculos. Foram confundindo, misturando, jogando vaidades, orgulhos e fantasias e ficaram mal compreendidos. Por exemplo, o homem fez Deus a imagem do homem. Em vez de ser Deus fez o homem à sua imagem, o homem fez um Deus à sua própria imagem, com toda a sua maldade, com seu orgulho e sua vaidade. Então confundiu tudo. Por exemplo, a existência de um inferno, de um paraíso, de anjos ou de demônios, são esses temas confusos, que só a luz do Espiritismo consegue nos esclarecer. Então, tradicionalmente, anjo é aquela criatura já na sua perfeição, sabedoria, beleza e felicidade, já criado assim, dessa forma, e vive muito próximo a Deus, quase sempre com a beleza da época em que foram criados, né, em que essa ideia foi lançada. Quase sempre são figuras masculinas, que era um sistema patriarcal. Raramente se vê imagens ou figuras de anjos femininos. E o demônio seria esse mesmo anjo, só que decaído. Ele voltou-se para o lado negro da força e agora ele pratica o mal. Então o Espiritismo nos esclarece, dentro de uma lógica inconfundível, a impossibilidade da condição de seres já criados definitivamente para o mal, como os demônios, e também daqueles criados com todo o privilégio, já com toda a sabedoria, todo o conforto e toda a beleza. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, iguaizinhos, simples e ignorantes, mas todos perfectíveis. Todos nós estamos a caminho da felicidade conforme o esforço de cada um. Então, no universo, segundo os amigos espirituais, só existem 3 elementos: Deus, a causa primeira de tudo, os espíritos, aí inclui os animais também, o princípio espiritual, e a matéria.
Então não existe um espaço para anjos e demônios. É somente Deus, espíritos e matéria. Então essa ideia que a maioria traz, que existe um local circunscrito no universo, o paraíso, para o prazer daqueles que atenderam os caprichos do seu Deus, ou para castigar de forma eterna aqueles que não cumpriram os caprichos do seu Deus, nós trazemos isso já de outra reencarnação, já vem na ideia, porque é pouco provável que nós tenhamos sido espíritas em reencarnações passadas. É muito provável que essa é a nossa primeira reencarnação como espíritas, porque o espiritismo é uma religião nova, é uma filosofia nova. Provavelmente, nas passadas, éramos das religiões tradicionais, as religiões dominantes. Então, lá nas obras básicas do espiritismo, mais propriamente o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o espiritismo, Kardec explana de uma forma bem detalhada sobre a origem dessa crença: infernos e paraísos, anjos e demônios. Ele diz que essa fantasia é muito mais antiga do que se imagine, porque o homem primitivo, ele só conhecia coisas da natureza, aquilo que podia ajudá-lo na sua sobrevivência, suas necessidades puramente materiais. Por exemplo, os pássaros são coloridos, são belos, e o canto é bonito, desde que não vire uma praga e, como as sementes, destrua as plantações. A chuva é muito boa, desde que não vire uma enchente. O sol é bom, desde que não seja na seca. Então, o homem primitivo já tinha isso na ideia, que existem dois seres do universo poderosos, que controlam a natureza. Um faz coisa boa e o outro faz coisas más. Então, nós temos muito medo daquilo que possa nos prejudicar, aquilo que possa atrapalhar a nossa sobrevivência, pôr em risco a nossa preservação. Então, nós somos muito mais sensíveis ao mal do que ao bem. Porque o bem já está bom, está funcionando, está ok, está de boa, não há com que se preocupar com o bem. Mas já o mal causa medo. Então, Kardec, inclusive, nessa mesma obra, ele nos diz que são muito mais numerosos os altares encontrados na natureza, em descobertas arqueológicas, são muito mais numerosos os altares destinados ao culto ao mal, para honrar o Deus mal, para que Ele nos deixe em paz, para oferendas para o mal, do que para agradecer o Deus bom. Então nós somos muito mais medrosos do que gratos. Isso é observado até nas pesquisas arqueológicas. Então, como não dá para admitir que um ser bom, Deus, possa fazer mal, então o homem colocou na sua mente. Então são duas forças no universo guerreando entre si, um bom e um mal. E com o passar do tempo, cada povo foi colocando o nome que bem quis a essas criaturas, o Deus bom e o Deus mau também. Então, nesse contexto todo, como explicar a existência de uma criatura chamada Satanás? Na igreja tradicional, um Deus poderoso, mas do mal. Então, se ele era anterior a Deus, então ele é tão antigo quanto Deus, e tão poderoso quanto Deus também. Então os dois estão guerreando, um tentando destruir o que o outro constrói. Mas se observarmos o universo, a gente vai ver que tudo é perfeito. Os processos metabólicos das células, né? As transferências de material, o crescimento das plantas, o crescimento dos animais, é um reloginho perfeito. Os astros funcionam de forma perfeita também. Então não existe uma força má tentando destruir aquilo que Deus fez. Não há uma guerra entre eles, porque tudo é perfeito. E se esse Satanás fosse então posterior a Deus? Então ele foi criado por Deus para tentar os homens, para levar os homens ao caminho do mal. Se isso for verdade, então Deus perde um atributo muito importante. Então ele não é justo, não é bom. Justiça e bondade, então ele não é. E se Deus não sabia que esse ser que ele criou um dia seria mau, então ele perde um outro atributo, que é a presciência. Então Deus também não conhece o futuro. E Deus sabe tudo, Ele é perfeito, o passado, o presente e o futuro. Então se Ele criou alguém que não sabia que Ele ia
passar para o mal, então ele também não é Deus, ele não conhece o futuro. Então, se existisse de fato esse Satanás, esse diabo, Deus também estaria ameaçado. A existência dele também é improvável. Tenta-se explicar a existência de um tal de Lúcifer, uma pastoral de 1867, de que Lúcifer era um Deus bom, não, era um anjo bom, belo e sábio e feliz, mas que num belo dia se revoltou contra Deus. E junto a ele, a sua gangue de amigos se juntaram também. E Deus, como castigo, mandou-os para os infernos, mandou para a face da terra, para tentar os homens, para levar os homens ao caminho do mal. Qual seria o motivo da revolta desse ser? Ele era puro, era bom, era feliz. Por que se revoltou contra Deus? Será que ele esqueceu de alguma adoração, de algum sinal de respeito? Conta-se que ele se revoltou por conta de um orgulho ferido. Ele achava que ele seria o anjo escolhido para guiar a humanidade, mas não foi ele, foi Jesus. Então ele ficou irritado com isso e revoltou contra Deus. Mas como uma criatura já feliz, perfeita e sábia se deixa trair pela vaidade, que é um sentimento que já não existe mais nesses anjos, nesses seres superiores? E se essa história toda for verdade, como está lá nessa pastoral, qual teria sido a fonte de consulta? Quem contou essa história? Será que o narrador estava presente nessa reunião onde estava só Deus e seus anjos? É pouco provável. E se Deus, que tem a presciência, que ele sabe tudo, sabia que esse anjo ia falir um dia, que ele ia perturbar a humanidade, então por que criou essa criatura? Que um dia ia infernizar a humanidade. Então, novamente, Deus deixa de ser bom e deixa de ser justo também. Então, seriam então esses anjos maus instrumentos da justiça divina, criados para castigar os homens maus? Também não faz sentido. Como podem os espíritos maus castigarem os homens se são eles mesmos que levam o homem ao caminho do erro? Também não faz muito sentido. E se Deus não se ofende com ninguém, por que castigaria alguém de forma eterna? Deus sabe o passado, o presente e o futuro de todo mundo, então por que ele castigaria alguém? Então, se existisse de fato também esse tal de inferno, comandada por espíritos maus, esses demônios, o inferno também não existiria. Porque quem mantém o inferno funcionando? Se tudo ali é baseado na violência. Eles são maus, imperfeitos, não tem um pingo de disciplina. Nós sabemos que a violência não é a base de nada. Ela acaba com o tempo. É só acompanhar a nossa história. Tudo que foi implantado com violência, tudo que foi conquistado com violência na história humana, durou um tempinho e acabou. Porque a violência não é a base de nada. Ela, mantida com violência, implode, entra em colapso. Nós sabemos que só aquilo que é baseado no amor é uma coisa eterna, perene. É lenta, a implantação é lenta, mas é eterna. Então, numa época, essa crença teve a sua utilidade, sim. Porque se não tivesse nenhuma utilidade, os verdadeiros pedagogos dessa escola, os verdadeiros dirigentes, teriam tirado do nosso caminho. Não teriam permitido que chegasse até aqui. Porque em algum momento da nossa vida, nós já deixamos de cometer coisas feias, de fazer alguma coisa errada, com medo das consequências, com medo do castigo eterno. Hoje é diferente, à luz do Espiritismo, nós não temos mais que ter medo de fazer a coisa errada, não faz sentido. A partir de agora é fazer a coisa certa, mas desejando a felicidade. Fazer a coisa certa, desejando a paz de espírito, mas não deixar de cometer um erro com medo do castigo. Então não é mais a religião imposta do passado, agora é a luz do Espiritismo. Então, mesmo ainda hoje, muitas pessoas letradas, inteligentes, doutores, intelectuais, quando o assunto é religião, se entregam a essas fantasias sem problema algum. Sem nenhum problema, porque raciocinar não é uma prioridade. Então, na época em que a fé era imposta, esses detalhes passaram desapercebidos. Como disse, raciocinar não era importante. E Kardec nos diz que a primeira diretriz de uma doutrina é ser racional, para não cair em contradições,
e acaba virando uma fantasia. Então, se o Espiritismo fosse assim, cheio de fantasias, não teria chegado até hoje. Não há contrariedades nos seus ensinos, diferente de outras religiões, que ainda mantêm certas imposições, onde raciocinar não é importante. Lá na questão 131 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há demônios? E a resposta é: se houvessem, teriam sido criados por Deus, e isso não seria nada justo. Então, numa infinidade de espíritos criados, todos simples e ignorantes, nós, por exemplo, entramos na escola terrena. Nós estamos aqui numa escola, um parquinho de diversões, vamos assim dizer. Não tão divertido assim de vez em quando. Então temos as paredes e temos uma porta de saída. Lá fora, naquela porta, está lá nossa mãe esperando para levar para casa. Quem consegue ficar nesse parquinho, nessa escola, observando aquela mãe lá na porta, é alguém que tem uma visão espírita. Ele compreende a temporalidade das coisas. Aquele que não vê, só vê as paredes e só se aproveita do que tem naquela escola. Então, muitos espíritos, muitos colegas dessa sala de aula, eles só querem se aproveitar do que tem dentro da sala de aula, daquilo que ela oferece, e não das lições dessa sala de aula. Ou seja, ele quer se aproveitar, mesmo que para isso tem que prejudicar os seus colegas. Esse é um espírito que é o que pratica maldades. Já outros espíritos, dentro do seu próprio livre-arbítrio, preferem ajudar os colegas nas lições, porque esse já conseguiu ver lá na porta de saída dessa escola a mãe que espera para levar para casa. A mãe pode ser qualquer espírito, pode ser até a própria morte, aguardando para levar para casa. Então nós somos livres. É por isso que então muitos espíritos preferem o mal e outros bens. Não que exista uma essência má, mas é uma coisa temporária. Existem muitos casos na literatura espírita de que muitos espíritos no mundo espiritual se juntam por afinidade, pelos mesmos desejos, e lá criam tribunais para julgar os homens que acabam de desencarnar, jurando que estão ajudando Deus a castigar os homens que cometeram os pecados. Então, se juntam, vão para lá, com aquele pensamento ainda voltado à coisa temporária do mundo material, juram que estão ajudando Deus. Ou seja, são os demônios, os julgadores do mundo espiritual. É claro que isso não é eterno, isso é temporário. Eles se juntam, criam suas cidades, um certo tempo, é claro, aquilo passa com o passar do tempo, porque Deus não abandona ninguém. Até mesmo nessas cidades de espíritos inferiores, existem muitos espíritos bons, abnegados, que trabalham ali no meio de forma anônima para ajudar a todos. E por que Deus permite que esses mundos existam? Por que Deus permite que cidades desse tipo existam no mundo espiritual? Por que não destrói tudo? Da mesma forma, porque Deus não destrói aqui na Terra as cidades, os países destinados que se dedicam às guerras, à dor, à crueldade. Então, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá, disse Jesus. Então, ninguém ficará pelo caminho. Tudo é temporário. Então, não existe uma essência má, existe a falta do bem. Todos nós somos luz, a caminho da luz. Mas volta e meia pelo caminho, a gente prefere ficar só se aproveitando da coisa material do mundo. Os escândalos são necessários, disse Jesus, mas aquele que é o causador do escândalo vai ter que responder por isso. Por exemplo, um caluniado, alguém foi caluniado e teve muito prejuízo com isso, mas ele precisa dessa experiência para aprender a perdoar, para ter paciência, para se fortalecer moralmente também. E o caluniador vai responder a seu tempo, porque ele tem que responder pelo mal que fez também. Porque seria muito estranho se os espíritos bons, se os anjos tivessem que vir até nós para provocar os escândalos necessários, provocar os tropeços da vida, os contragostos, para testar nossa paciência, para servir de evolução. Não. Se o escândalo é necessário, pois que seja praticado por homens escandalosos, que ainda adoram fazer esse tipo de coisa. Então, por que um espírito, já que tudo é temporário, né? Por que um espírito prefere se cristalizar no mal, ficar praticando o mal por muito tempo? Por que não volta a praticar o bem, para viver de boas, para ficar feliz, que é muito melhor do que praticar o mal?
por que ele prefere uma cidade feia no mundo espiritual do que viver numa cidade bonita? Por que prefere esse tipo de vida durante séculos? Como falei, não existe uma essência do mal, porque todos somos luz. Agora, se alguém ficar 1000 anos nesse tipo de vida, lá no mundo espiritual, o que é 1000 anos diante da eternidade? Mas nenhuma ovelha de meu Pai se perderá, disse Jesus. Então, se é temporário, então vai acabar um dia. Lá no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, ele conta aí suas experiências de muitos anos trabalhando nos trabalhos mediúnicos de desobsessão e de orientação aos desencarnados. Ele conta o seguinte, que esses espíritos que vivem séculos no mundo espiritual, voltos ao mal, em cidades feias, tudo começou uma coisinha muito simples. Às vezes foi só um sentimento de vingança. Ele quis se vingar de alguém, como nós, de vez em quando. Mas como a vingança nunca estará satisfeita, mesmo que eu consiga fazer o mal àquela pessoa que eu desejo, eu não vou estar satisfeito. Eu vou estar sempre desejando algo mais grave, algo mais pesado, mais violento, para eu tentar me sentir satisfeito. Depois de algum tempo, alguns espíritos, eles reconhecem o mal que fizeram, aceitam o resgate e voltam ao caminho, voltam à fieira evolutiva, voltam ao caminho da luz. Mas alguns percebem a desgraça que fizeram, o mal que fizeram e tentam fugir de si mesmos, porque eles sabem que tem que resgatar tudo aquilo, está na nossa consciência, eles sabem que está errado. Então parece que para fugir de tudo isso, enquanto eu continuar atacando, agredindo, fazendo mal, eu esqueço de mim mesmo. Eu esqueço que eu tenho que reparar também. É como se criasse uma barreira de ódio em volta do coração, para nunca perceber o mal que ele faz. Isso segundo relatos dos próprios espíritos que contam nos trabalhos mediúnicos. Mas então é muito mais medo do que maldade, disse Hermínio Miranda. É muito mais medo de enfrentar as consequências do mal que eu fiz do que maldade no coração. E diz que a coisa mais estranha é que mesmo esses espíritos, eles têm amor no coração, ainda que envolto, ainda que sepultado ali no monte de desesperanças, de desgraças. Então a humanidade resolveu chamar esses espíritos de demônios, porque de fato eles influenciam nossa vida sim, de fato tentam nos influenciar ao caminho ruim, ao caminho que faz mal, o da infelicidade. E muito mais do que nós imaginamos. Mas quem fornece a tomada para essa conexão somos nós mesmos. Não são eles que se ligam a nós, somos nós que nos ligamos a eles. Então é diferente. Então é muita falta de caridade chamar esses espíritos de monstros, porque eu não conheço a realidade, eu não conheço a história deles, assim como muitas vezes eu não conheço minha própria história. Um exemplo é aquele filme O Exorcista, um filme do passado, muito famoso. Uma menininha sofre a influência de um obsessor desencarnado. Num ponto de vista normal, natural, ela é uma inocente e o desencarnado é um monstro obsessor. Mas uma visão mais espiritualista, são dois espíritos se agredindo. Ou já se agrediram muito no passado. Então nossas histórias não são histórias de mocinhos e bandidos, são só de mocinhos equivocados, porque, como eu disse, o mal não é uma essência. Se nós somos todos espíritos de mais ou menos o mesmo nível de provas e expiações, na longa fieira da evolução, volte e meia nós vamos nos arranhar no caminho, nós vamos nos agredir de vez em quando, e vamos responder por isso, é claro. Então não existe mocinho e bandido, existem equivocados. E não é porque alguém desencarna que passa a ser mal, passa a ser diferente, como contou uma colega uma vez. A mãe era uma criatura muito bondosa em casa, muito caridosa, todos gostavam dela, mas desencarnou, a pessoa tem até medo que ela apareça em casa. Elas têm medo que pode aparecer que a alma da mãe, ela mudou alguma coisa? A morte nos modifica muito pouco. Livro Pontos e Contos, do Chico Xavier. Tem um trechinho que diz o seguinte: não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, se algum afeiçoado lhe registrar a presença extraterrena depois dos funerais, com certeza será intimado a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Então a educação do momento é essa, mas a morte em quase nada nos modifica. Os espíritos
espíritos são homens e mulheres, como as mulheres e os homens são os espíritos. E quanto aos anjos? Na tradição, já foram criados perfeitos, belos, bons e felizes. Como eu disse, aí Deus perdeu um atributo, a justiça. Eu tenho que ralar durante milênios nessa longa fieira evolutiva para ser feliz. E eles já foram criados felizes e sábios. Então, lá na questão 128 de O Livro dos Espíritos, pergunta-se: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial da natureza, diferente dos outros espíritos? A resposta é não. São espíritos puros que se acham no mais alto grau de evolução e de perfeição. Jesus, nosso guia e modelo, guiando os homens ao caminho da perfeição, mas que um dia também esteve nessa longa fieira evolutiva também, criado simples e ignorante, como todos nós. Os anjos não forçam ninguém a nada. Os espíritos puros não forçam ninguém a nada, não impõem nada, não violam a consciência de ninguém, nunca violam o livre-arbítrio de ninguém. Os espíritos maus, sim, eles querem arrastar para o seu lado. O bom não, o bom aponta o caminho, porque ele não fere a consciência. Então os anjos são os pedagogos dessa escola. Estamos na escolinha, eles são os verdadeiros pedagogos, os verdadeiros dirigentes dessa escola. Então eles não estão aí para tirar as lições do nosso caminho, mas sim para ajudar a vencer as lições, com força, coragem e fé. Então quando alguém faz uma prece a Deus, pedindo alguma coisa, Deus atende através desses mensageiros. Esses espíritos puros aqui vão descendo o escalão, descendo até o homem. Por isso é da lei que o próximo é que tem que ajudar o seu próximo. Então por isso, muitas vezes nós somos convidados ao trabalho da caridade. Muitas vezes nós somos chamados por esses anjos para auxiliar alguém. E muitas vezes dentro da nossa própria casa. É a caridade dentro do próprio lar. Jesus, lá no Evangelho de Mateus: não vos alegreis com os resultados, mas sim porque o vosso nome está escrito no céu. O que diz Jesus? Que o trabalho não é nosso. Nós temos que ficar felizes não com o resultado de um trabalho caridoso, mas por termos sido chamados pelos anjos e atendido o chamado. É isso que é o importante. É isso que nos impulsiona na longa fieira evolutiva a caminho da felicidade. E o que nos impede de atender esse chamado? Porque somos chamados todos os dias. Somos chamados pelos anjos, nossos amigos invisíveis. O que impede é uma coisa chamada medo. Que medo é um atributo dos animais ainda. É o egoísmo falando bem alto. No livro Pontos e Contos, não, no livro Jesus no Lar, onde ali sempre se conta uma historieta da reunião de Jesus com seus apóstolos, ao final de cada dia, para falar dos sucessos e os insucessos daquele dia. Nesse dia, Pedro disse: eu fiquei com vontade de ajudar um escravo que estava sendo maltratado por um capataz, mas eu desisti. E Tiago disse: eu pensei em ajudar uma pobre viúva que mal conseguia andar, mas também desisti. Bartolomeu disse que viu um conhecido marginal, um delinquente ensanguentado, caído à beira da estrada. Pensou em ajudar, mas também desistiu. Filipe foi convidado a falar coisas boas, a aconselhar o povo, que também desistiu. Então Pedro disse: mestre, o que me diz? Nós desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir se nós já nos achamos rodeados de inimigos por todos os lados? Então aí o bondoso Rabi disse o seguinte: Pedro teve medo da opinião dos outros, Tiago teve medo da reprovação alheia, Bartolomeu asilou medo da perseguição e Filipe teve medo da crítica. Então, sempre o medo. É o medo de perder minhas coisas, medo de ficar sem, medo de perder o conforto, medo de perder o meu tempo, medo de diminuir minhas horas de lazer. É sempre o medo que me impede de atender o chamado desses anjos, desses seres amigos. É alguma coisa que me liga ao animal, o egoísmo, o impulso do medo. Então, somente a reencarnação ensinada no Espiritismo é capaz de trazer a razão sobre a impossibilidade da existência de infernos, paraísos, anjos e demônios. Se não houvesse reencarnação, nós teríamos que aceitar duas coisas.
ou que essas fantasias são verdadeiras, ou que Deus não existe. Então, conclusão. Existe sim no universo um demônio a ser temido. Existe sim um espírito a ser temido, com todos os poderes de me levar para a infelicidade, para a depressão e o desgosto pela vida. É um espírito chamado eu. Sim, eu, porque eu tenho todo o poder de fazer isso. Eu tenho todo o poder de levantar 2 fantasmas que atormentam a humanidade. O fantasma do orgulho e o fantasma da vaidade. Então nós somos demônios quando nos dedicamos a dificultar a vida de alguém, atrapalhar a vida de alguém, pela má vontade, pela maledicência, pelo orgulho, porque naquele momento eu sou a pior criatura de todo o universo para aquela pessoa. E também somos anjos também, quando eu dedico o meu tempo a facilitar a vida de alguém, ajudar alguém a carregar o seu próprio fardo na grande escola terrena. E não faltam exemplos pelo mundo afora. Chico Xavier, Padre Vianney, Madre Teresa, Irmã Dulce e muitos outros anônimos pelo mundo afora que se dedicam a ajudar os outros nessa grande escola terrena. Aí somos anjos. Então, meus amigos, essa foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa semana para todos. Viu? Aproveitando para aprender sempre mais e mais a nos olhar, buscar em nós a força e a coragem, esta essência que cada um de nós possuímos para as mudanças que se fazem necessárias. Que possamos nos olhar como Filho de Deus que somos. Buscar a cada instante o aprendizado que necessitamos para essa busca, nos refortalecendo em todos os ensinamentos que a vida nos traz, que o Pai nos envia, os seus enviados, que nos mostram caminhos, a própria natureza, o nosso derredor. E te agradecemos, Senhor, por estar sempre conosco, a cada instante nos ajudando, nos orientando, nos dando a força e a coragem que necessitamos para seguir adiante. Que possamos nós agradecer o dom da vida, oportunidade abençoada que recebemos de Ti, Pai, para prosperar sempre, encontrar em cada um de nós a Tua essência e aprimorá-la para que possamos nós encontrarmos este caminho que nos traz paz, serenidade, a fé, a esperança nos momentos mais difíceis. Buscar em todos os momentos o lado bom do aprendizado que temos oportunidades a cada instante de aprender. És a nossa luz, Senhor. És o nosso caminho. E todo o ensinamento que nos envia através dos Teus enviados, nos mostram o caminho do amor. Este amor na sua essência, que nos ensina a te ver como Pai, sempre cuidando de nós, sempre nos protegendo, nos ensinando como devemos ser para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Como nos diz Joana de Ângeles, viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Muito obrigado, Deus.
Muito obrigado, Jesus. Muito agradecido aos nossos irmãos da espiritualidade amiga que estão sempre conosco nesta nossa jornada de aprendizado aqui na Terra. Luz, bênção, amor e paz. Que assim seja.